Regulamentação do casamento entre pessoas do mesmo sexo avança no Senado. Mulheres que se destacaram na luta pela igualdade recebem troféu Berta Lutz. E sessão do Senado vai destacar a prevenção de doenças renais. Boa noite. Medidas para proteger as mulheres da violência e a possibilidade de converter a união estável entre pessoas do mesmo sexo em casamento. Projetos aprovados hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto foi apresentado pela senadora Marta Suplicy em 2011 e já havia sido aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. Como se trata de um substitutivo do relator, senador Roberto Requião, a proposta vai passar por mais um turno de votação na CCJ. Se aprovada, poderá seguir para a Câmara, caso não seja apresentado recurso de 9 senadores para que o texto seja votado em plenário. O Supremo havia reconhecido que a união estável entre homoafetivos deveria ser equiparada à heterossexual. E a Constituição de Família, direitos, tudo mais igual. Só que a palavra casamento ainda não constava como um direito, né? A comissão aprovou ainda projeto que obriga a remessa de autos ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e Juventude nas ocorrências de violência contra a mulher. Segundo a autora, a senadora Ângela Portela, é comum crianças e adolescentes serem vítimas também, mas o crime fica sem apuração. A comissão aprovou também algumas propostas voltadas para a proteção da mulher. Um deles, de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, cria a Patrulha Maria da Penha, rondas policiais nas casas de mulheres vítimas de violência. Para verificar o cumprimento das medidas protetivas decretadas contra o agressor e reprimir eventuais novos atos de violência. Hoje, não se prende nem se fiscaliza. Em uma sessão solene que teve início hoje pela manhã, o Congresso Nacional homenageou com a entrega do prêmio Berta Lutz, mulheres que se destacaram na luta pela igualdade de gênero. Presidente. O prêmio foi entregue em sessão solene do Congresso Nacional. Isabel Cristina Reiver, embaixadora do Brasil na Sérvia. Denise Santiago, major da Polícia Militar e comandante da Ronda Maria da Penha, na Bahia. Disa Gonzaga, fundadora da ONG Vida Urgente, que se dedica a acabar com a violência no trânsito. E Raimunda Luzia de Brito, professora universitária e ex-presidente do Coletivo de Mulheres Negras do Mato Grosso do Sul. Cada uma do seu jeito e na sua área, elas ajudaram a mudar a vida de muitas outras mulheres e por esse trabalho foram homenageadas com o prêmio Berta Lutz. Pioneira, foi uma árdua defensora dos nossos direitos, principalmente do direito de mulheres poderem votar e serem votadas. É dela a frase, abre aspas, recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é negar justiça à metade da população. A imensa relevância pessoal de tal prêmio, para mim, cidadã brasileira afrodescendente. Acredito que atribuir-me o prêmio contribui para quebrar estereótipos, bem como para estimular o interesse de uma nova geração de mulheres afrodescendentes para a possibilidade de exercer profissões como a diplomacia ou outras também com elevado grau de exigência acadêmica. O prêmio foi criado pelo Senado em 2001 e já foi entregue a 78 mulheres e um homem. Na sessão que também comemorou o Dia Internacional da Mulher, um apitaço e protestos contra a reforma da Previdência. Hoje, há uma reação violenta aos direitos conquistados pelas mulheres, aos direitos trabalhistas, à saúde, à segurança na velhice. E durante a entrega do prêmio Berta Lutz, o presidente do Senado decidiu adiar a sessão deliberativa de hoje. Quem sou eu para, no Dia Internacional da Mulher, dizer para as mulheres que elas não podem sentar à mesa ali e presidir essa sessão que eu, por deliberação, entreguei à presidência logo após o encerramento do prêmio Berta Lutz. Bom, eu vou ver se amanhã nós teremos quórum aqui, né? O Congresso Nacional instalou hoje as comissões mistas que vão analisar 6 medidas provisórias. Uma delas é a MP 763. Ela dá aos trabalhadores a possibilidade de sacar os recursos das contas inativas do FGTS
e aumenta a remuneração do Fundo de Garantia. Também foi instalada a MP 764, que permite que comerciantes vendam os mesmos produtos por preços diferentes, de acordo com a forma de pagamento. A comissão da medida provisória que cria o Cartão Reforma apresentou hoje o relatório final. O programa incentiva famílias de baixa renda a comprarem material de construção para reformar as casas onde vivem. De acordo com a senadora Ana Amélia, a medida provisória 751, que institui o Cartão Reforma, visa melhorar casas de baixa renda e não aumentar o número de unidades habitacionais, caso de outro programa governamental, o Minha Casa Minha Vida. O programa deve beneficiar famílias que recebam até R$ 1.800 por mês. Segundo dados da PNAD de 2014, 38% das famílias brasileiras vivem com esta renda. A mão de obra seria responsabilidade da família e a assistência técnica ficaria a cargo de estados e municípios. Ana Amélia especificou emendas acatadas para aperfeiçoar o relatório. A priorização dos potenciais beneficiários de menor renda familiar. Esse é um destaque que precisa ser sublinhado. Menor renda familiar. O estabelecimento de prazo máximo para a utilização do benefício concedido e a definição de critérios para atualização do limite de renda familiar aprimoram a matéria. A iniciativa vem em boa hora enfrentar o déficit habitacional qualitativo associado a condições precárias de habitabilidade, salubridade e segurança das moradias, que é caracterizado, por exemplo, pelo adensamento domiciliar excessivo, pela falta de banheiro exclusivo, esgotamento sanitário e pela ausência de cobertura adequada nas residências. Diante da preocupação dos parlamentares com o possível uso político eleitoral do programa, Ana Amélia se diz otimista quanto à fiscalização e à vigilância em torno do programa. Por isso que nós tivemos cuidado de resguardar com controle externo, com controladoria, com a própria Caixa Econômica Federal terá que redobrar o seu crivo sobre os agentes. E esse cruzamento dos dados oficiais entre os beneficiários também servirá. A bancada do PT pediu vista do relatório. A votação está marcada para o dia 15 de março. A Câmara aprovou as alterações feitas pelo Senado ao projeto que regulamenta as medidas de segurança e fiscalização das casas noturnas. A proposta ganhou força no Congresso em janeiro de 2013, após a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, quando 240 pessoas foram mortas em um incêndio. O senador Paulo Paim espera que nenhum artigo seja vetado pela Presidência da República. Então nós fizemos uma série de instrumentos obrigando a fiscalização por parte dos bombeiros, com todas as saídas alternativas e que ninguém pode bloquear a saída de ninguém. Eles que cobrem na mesa, cobrem na hora, mas no momento qualquer de pânico, por um motivo ou outro, eles possam se deslocar. As punições também serão muito mais severas, porque até hoje, por exemplo, na Boate Kiss não tem ninguém na cadeia. E tem gente querendo processar as famílias que denunciam. Um absurdo. Eu estou do lado das famílias, fizemos 2, 3 audiências públicas e vamos exigir a aplicação da lei, punindo aqueles que são considerados assassinos, porque se você faz uma verdadeira fornalha e coloca o nosso povo lá dentro, é assassinato em massa isso. Vão ser punidos e daqui para frente, se seguirem a lei, as casas de espetáculos terão muito, muito mais segurança. O presidente do Senado recebeu nesta quarta-feira uma comitiva da Confederação Nacional dos Municípios. Os integrantes da entidade municipalista convidaram Eunício Oliveira para a Marcha dos Prefeitos. O evento vai ser em maio e reúne gestores de cidades de todo o país. Eles também pediram atenção especial a projetos considerados fundamentais para os municípios. Nós temos aí, principalmente do ISS, que nós tivemos o veto do governo federal e que nós precisávamos que isso voltasse à pauta para que a gente pudesse ter essa receita a todos os municípios do Brasil. Hoje é concentrado em alguns municípios só. Isso ajudaria enormemente o municipalismo, cálculo que a nossa CNM fez em mais de 5 bilhões de reais que seriam injetados em todos os municípios do nosso país. Essa é uma pauta importante, repatriação que nós também temos aí colocado à disposição do plenário do Senado Federal e que a gente precisa que seja votada para que venha ajudar o municipalismo no Brasil. Amanhã é o Dia Mundial dos Rins e o Senado faz uma sessão solene para lembrar da prevenção das doenças renais. Responsáveis por filtrar o sangue e eliminar as toxinas do corpo,
Os rins ajudam também na produção de hormônios e no controle da pressão arterial. A doença renal crônica é a perda dessas funções. É progressiva e irreversível. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a cada 10 brasileiros, 1 tem a doença. Mas a maioria não sabe, porque quando os sintomas aparecem, a doença já está em estágio avançado. Geralmente, os tratamentos indicados são a diálise e o transplante. O Felipe descobriu que tinha problemas nos rins aos 17 anos. Os pés dele incharam e, com a pressão muito alta, precisou ser internado. Mesmo com o diagnóstico, não fez o tratamento indicado e hoje faz diálise 3 vezes por semana. No início eu não dei nenhuma importância, eu achei que não era nada. Fiz até acompanhamento em outro lugar primeiro e o médico só passou para mim um remédio e aí eu acabei nem tomando. Eu era bem jovem na época, eu estava na escola ainda. Aí que foi o grande problema mesmo. Depois o tempo passou 1 ou 2 anos mais ou menos, e aí que eu tive outra crise e tive que realmente fazer o acompanhamento. A prevenção é a melhor maneira de evitar a doença renal crônica. E esse é o tema do Dia Mundial do Rim de 2017. Estilo de vida saudável para rins saudáveis. O objetivo é estimular que as pessoas tenham hábitos de vida que possam evitar o diabetes e a hipertensão, as 2 principais doenças que podem afetar os rins. E com a melhoria da qualidade de saúde, acesso à saúde, as medicações de ponta, essas doenças cronificaram e atingem o rim de uma forma lenta, mas progressiva. Então, o diagnóstico precoce, procurar um nefrologista para saber como está seu estado de saúde é importante porque quando você diagnostica o início de uma insuficiência renal crônica, a gente pode retardar a evolução, porque a cura da doença renal crônica ela não existe. Hoje, aos 26 anos e com um filho de 3 meses, Felipe tem esperanças de fazer em breve um transplante. O meu pai é meu doador e se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente já fez praticamente todos os exames e a gente está sendo encaminhado pela UCI, que é o Instituto do Coração, né, para o transplante agora. No Brasil, são quase 150 mil pessoas que passam pela máquina de hemodiálise dia sim e dia não. Muitos deles em condições muito precárias, porque muitas vezes o que o SUS paga por uma hemodiálise não paga realmente o custo daquele procedimento, já que estamos tratando de material importado, material muitas vezes regulado pelo preço ou pela cotação do dólar. Então, vamos questionar isso tudo aqui, vamos conversar e chamar a atenção de que a doença renal crônica tem como melhor remédio a prevenção. Senadores e deputados começam a debater a medida provisória que muda regras para as concessões de serviços públicos. Rodovias, aeroportos, portos e ferrovias. Quando o governo não tem dinheiro para manter serviços como esses, ele passa a bola para a iniciativa privada, por meio de leilões e licitações. As empresas pagam pela autorização para explorar esses serviços por um prazo de 15, 20, 30 anos. São as concessões. A concessionária fica responsável pela manutenção e melhoria daquele patrimônio, enquanto ganha dinheiro com ele. Para o governo, os investimentos das empresas nessas concessões são uma forma de movimentar a economia e gerar empregos. Algumas concessões dão tão certo que as concessionárias gostariam de garantir a renovação dos contratos antes mesmo que eles terminem. Outras dão errado. A empresa não cumpre o que foi prometido. O governo gostaria de poder interferir nos 2 lados dessa história, o que hoje não é permitido por lei. Por isso, ele enviou ao Congresso Nacional uma medida provisória que autoriza a relicitação e a prorrogação de contratos de parceria. Com a prorrogação, as concessionárias que estão tendo sucesso no negócio teriam mais facilidade para investir. Já com a relicitação, o governo pode romper os contratos a partir de um acordo amigável, sem disputas judiciais. Caso a concessionária adere ao processo, que é uma coisa voluntária, uma tramitação seja uma coisa bem breve e que ela não fique proibida de contratar com a administração. Ela só não vai poder concorrer
no lote, na concessão que ela está executando, mas ela vai poder continuar concorrendo em qualquer outra concessão. Pode funcionar um pouco como perdão de dívidas, perdão de não cumprimento de contrato? Nós temos os exemplos das rodovias, que ainda vamos fazer audiência pública, de que boa parte das últimas concessões, as empresas estão em lava-jato, estão com dificuldades de crédito, não conseguem fazer os investimentos. Eu acho que é prudente prever a devolução, sim, agora não sem aplicar multas, não sem fazer o equilíbrio econômico financeiro dessa concessão, para que o Estado não perca. Uma comissão mista de deputados e senadores está analisando a medida provisória 752. Estão previstas 3 audiências públicas. Da primeira, participaram representantes do setor de aviação. As concessionárias reclamam da crise econômica e querem que seja incluído na MP um alívio no pagamento de outorgas. Que a gente pague menos outorga nesses 3 primeiros anos, só para o entendimento maior de todos, a outorga é como se fosse um aluguel anual, certo? Que a concessão paga por explorar cada sítio aeroportuário. Nós precisamos estudar para fazermos um texto de lei que realmente atenda às necessidades do que é plausível, do que é correto, do que é certo. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.